A Ilustre Casa de Ramires, essa de Queiroz, parte 6. Mas uma senhora, também obesa, de busto carregado, toda estalada em ricas e rugidoras sedas de missa, arrastando severamente pela mão o menino que rabujava, parou. Fitou o Guedes, porque o digno homem, com o seu ventre, o seu embrulho, a sua indignação, atravancava a entrada das Matildes. Apressadamente o fidalgo levantou para ela entrar, o fecho da porta envidraçada, depois num alvoroço. Ô, amigo Guedes, naturalmente vai para casa, é o meu caminho. Andamos e conversamos, ora essa. Mas o Noronha, que Noronha? O Ricardo Noronha. Vossa Excelência conhece, o pagador das obras públicas. Ah, sim, sim. Então transferido? Transferido arbitrariamente? Na Rua das Brocas, por onde desciam no silêncio e solidão das lojas cerradas, a cólera do Guedes ressoou mais solta. Infamemente, senhor Gonçalo Mendes Ramírez, infamissimamente. E para Almodóvar, para os confins do Alentejo, para uma terra sem recursos, sem distrações, sem famílias. Parara, com os doces contra o coração, os olhinhos esbugalhados para o fidalgo coriscando. O Noronha, o empregado trabalhador, honradíssimo. E sem política, absolutamente sem política. Nem dos históricos, nem dos regeneradores, só da família, das 3 irmãs que sustentava, 3 flores. É homem estimadíssimo na cidade, cheio de prendas, um talento imenso para a música. Ah, o senhor Gonçalo Ramírez não sabia, pois compunha ao piano coisas lindas. Depois, precioso para reuniões, para anos. Era ele quem organizava sempre em Oliveira as representações de curiosos. Porque, como ensaiador, creia, Vossa Excelência, que não há outro, mesmo na capital, não há outro. E zás, de repente, para o Almodóvar, para o inferno, com as irmãs, com os tarecos, só o piano. Veja, Vossa Excelência, só o transporte do piano. Gonçalo resplandecia. É um belo escândalo. Ora, que felicidade é esta de o ter encontrado, meu caro Guedes. E não se sabe o motivo? De novo caminhavam demoradamente pelo passeio estreito, e o tabelião encolhia os ombros com amargura. O motivo? Publicamente, como sempre nestas prepotências, o motivo era a conveniência do serviço. Mas todos os amigos do Noronha, por toda a cidade, conhecem o verdadeiro motivo. O íntimo, o secreto, o medonho. Então, Guedes lanceou a rua com prudência. Uma velha atravessava cocheando, segurando uma bilha. E o tabelião segredou cavamente, junto à face deslumbrada do fidalgo. É que o senhor André Cavaleiro, esse infame, se encantara com a mais velha das irmãs Noronhas, a dona Adelina, formosíssima rapariga, alta e morena, uma estátua. E repelido, porque a menina, cheia de juízo, uma pérola, percebera a intenção vilíssima, em que se vinga, por despeito, o senhor governador civil, no pagador. Para Almodóvar, com as meninas, com os tarecos, era o pagador quem pagava. É uma bela maroteira, murmurou Gonçalo, banhado de gosto e riso. E note, Vossa Excelência, exclamava o Guedes, com a mão gorda a tremer por cima do chapéu. Note, Vossa Excelência, que o pobre Noronha, na sua inocência, tão bom homem, gostando sempre de agradar aos seus chefes, ainda há semanas dedicara ao cavaleiro uma valsa linda. A mariposa, uma valsa linda. Gonçalo não se conteve, esfregou as mãos num triunfo. Mas que preciosa maroteira! E não se tem falado. Esse jornal da oposição, o Clarim de Oliveira, nem uma denúncia, nem uma alusão. O Guedes pendeu a cabeça. Descorçoado, o senhor Gonçalo Ramírez conhecia bem essa gente do Clarim. Estilo, e estilo brincado, opulento. Mas para soalhar, assim num caso gravíssimo como o do Noronha, a verdade bem nua. Pouco nervo, nem uma valentia. E depois o biscainho. O redator principal andava a passar sorrateiramente para os históricos. Ah, o senhor Gonçalo Mendes Ramírez não se inteirara? Por esse torpíssimo biscainho bolinava. De certo o cavaleiro lhe acenara composta. Além disso, como provar a infâmia? Coisas íntimas, coisas de família. Não se podia apresentar a declaração da dona Adelina, menina virtuosíssima, e com uns olhos. Ah, se fosse no tempo do Manuel Justino e da Aurora de Oliveira, esse era homem para estampar logo na primeira página em letra graúda. Alerta que a autoridade superior do distrito tentou levar a desonra ao seio da família Noronha. Esse era um homem, coitado. Lá está no cemitério de São Miguel.
E agora o senhor Gonçalo Ramírez, o despotismo campeia, desenfreado. Bufava, arfava, esfaldado daquele fogoso desabafo. Dobraram calados a esquina das brocas para a bela rua, novamente calçada, da princesa Dona Amélia. E logo na segunda porta, parando, tirando do algibeiro o trinco, o Guedes, que ainda resfolegava, ofereceu a sua excelência para descansar. Não, não, obrigado, meu caro amigo. Tive imenso prazer no encontrar. Essa história do Noronha é tremenda, mas nada me espanta do senhor governador civil. Só me espanta que o não tenham corrido de Oliveira, como ele merece, com pancada e assuada. Enfim, nem toda a gente boa jaz no cemitério de São Miguel. Até amanhã, meu Guedes, e obrigado. Da rua da princesa Dona Amélia até o largo de El Rei, Gonçalo correu com deslumbramento de quem descobrisse um tesouro e o levasse debaixo da capa. E aí levava com efeito o escândalo, o rico escândalo, que tanto farejara, porque tanto almejara, para desmantelar o senhor governador civil na sua fiel cidade de Oliveira, que lhe levantava arcos de bucho. E, por uma mercê de Deus, o rico escândalo demoliria também o homem no coração de Gracinha, onde, apesar do antigo traje, ele permanecia como um bicho num fruto, esfuracando e estragando, e não duvidava da eficácia do escândalo. Toda a cidade se revoltaria contra a autoridade efemeira, que oprime, que desterra um funcionário admirável, porque a irmã do pobre senhor se recusou à baba dos seus beijos. E Gracinha? Como resistiria Gracinha àquele desengano? O seu antigo André, abrasado pela menina Noronha, e por ela repelido com nojo e com mofa. Oh, o escândalo era soberbo. Só restava que estalasse, bem ruidoso, sobre os telhados de Oliveira, e sobre o peito de Gracinha, como o trovão benéfico que limpa ares corrompidos. E desse trovão, rolando por todo o norte, se encarregava ele com delícia. Libertava a cidade de um governador detestável, Gracinha de um sonho errado, e assim, com uma certa penada, trabalhava pro pátria et pro domo. Nos cunhais correu ao quarto do Barrolo, que se vestia, trauteando o fado dos Ramírez, e gritou através da porta com uma decisão flamejante: não te posso acompanhar, Estevinha. Tenho que escrever urgentemente. E não subas, não me perturbes. Necessito sossego. Nem atendeu aos protestos isolados com que Barrolo acudira ao corredor, em ceroulas, galgou a escada. No seu quarto, depois de despir rapidamente o casaco, de excitar a testa com um borrifo d'água de colônia, abancou a mesa, onde Gracinha colocava sempre entre flores para ele trabalhar um monumental tinteiro de prata que pertencera ao tio Melchior. E sem emperrar, sem rascunhar, num desses soltos fluxos de prosa que brotam do paixão, improvisou uma correspondência rancorosa para a Gazeta do Porto contra o senhor governador civil. Logo o título fulminava: monstruoso atentado. Sem desvendar o nome da família Noronha, contava miudamente como um ato certo e por ele testemunhado a tentativa vilôa e baixa da primeira autoridade do distrito contra a pudicícia, a paz de coração, a honra de uma doce rapariga de 16 primaveras. Depois era a resistência desdenhosa que a nobre criança opusera ao Dom Juan administrativo, cujos belos bigodes são o espanto dos povos. Por fim vinha a desforra torpe e sem nome que sua excelência tomara sobre o zeloso empregado, que é também um talentoso artista, obtendo deste nefasto governo que fosse transferido ou antes arrojado cruelmente exilado com a família de 3 delicadas senhoras para os confins do reino, para a mais árida e escassa das nossas províncias, por não poder empacotar para a África no porão sórdido de uma fragata. Lançava ainda alguns rugidos sobre a agonia política de Portugal. Com pavor triste recordava os piores tempos do absolutismo, a inocência soterrada nas masmorras, o prazer desordenado do príncipe sendo a expressão única da lei. E terminava perguntando ao governador se cobriria este seu agente, esse grotesco Nero que, como outrora o outro, o grande em Roma, tentava levar a sedução ao seio das famílias melhores e cometia esses abusos de poder, motivados por lascívias de temperamento, que foram sempre, em todos os séculos e todas as civilizações, a execração do justo. E assinava Juvenal. Eram quase 6 horas quando desceu à sala, ligeiro e resplandecente. Gracinha martelava o piano, estudava o fado dos Ramírez, e Barrolo, que não se arriscara a um passeio solitário, folheava, estendido no canapé, uma famosa história dos crimes da Inquisição, que começara ainda em solteiro.
Estou a trabalhar desde as 2 horas, exclamou logo Gonçalo, escancarando a janela. Fiquei derreado, mas louvado seja Deus, fiz obra de justiça. Desta vez o senhor André Cavaleiro vai abaixo do seu cavalo. Barrolo fechou imediatamente o livro, com o cotovelo nas almofadas, inquieto. Houve alguma coisa? E Gonçalo, plantado diante dele, com um risinho suave, um risinho feroz, remexendo na algibeira o dinheiro e as chaves. Oh, quase nada. Uma bagatela. Apenas uma infâmia. Mas, para o nosso governador civil, infâmias são bagatelas. Sob os dedos de Gracinha, o fado dos Ramírez esmoreceu, apenas roçado num murmúrio incerto. O Barrolo esperava, esgazeado. Desembucha! E Gonçalo desabafou, com estrondo. Pois uma maroteira imensa, homem. O Noronha, o pobre Noronha, perseguido, espezinhado, expulso com a família para o inferno, para o Algarve. O Noronha pagador? O Noronha pagador. Foi o infeliz pagador que pagou. E regaladamente desenrolou a história lamentável. O senhor André Cavaleiro, namoradíssimo, todo em chamas pela irmã mais velha do Noronha, e atacando a rapariga com ramos, cartas, versos, estrupidos, cada manhã por diante da janela, a ladear na pileca, até lhe soltar, ao que parece, uma velha marafona, uma alcoviteira. E a rapariga, um anjo cheio de dignidade impassível, nem se revoltava, apenas se ria. Era uma troça em casa das Noronhas. Ao chá, com a leitura da versalhada ardente em que ele a tratava de ninfa, de estrela da tarde, enfim, uma sordidez funambulesca. O pobre fado dos Ramírez debandou pelo teclado, num tumulto de gemidos desconcertados e ásperos. E eu não ter ouvido nada, murmurava o Barrolo assombrado, nem no clube, nem na arcada. Pois meu amiguinho, quem ouviu, é um famoso estampido. Foi o pobre Noronha, arremessado para o fundo do Alentejo, para um sítio doentio, coalhado de pântanos. E a morte é uma condenação à morte. A esta aparição da morte surgindo dos pântanos. Barrolo atirou uma palmada ao joelho desconfiado. Mas quem diabo te contou tudo isso? O fidalgo da torre encarou o cunhado com desdém, com piedade. Quem me contou? E quem me contou que Dom Sebastião morreu em Alcácer Quibir? São os fatos, é a história. Todo Oliveira sabe. Por acaso, ainda esta manhã, o Guedes e eu conversamos sobre o caso, mas eu já sabia. E tenho tido pena. Que diabo! Não há crime se estar apaixonado como o pobre André. Louco, perdido, até a chorar na repartição diante do secretário-geral. E a rapariga, as gargalhadas. Agora onde há crime, é horrendo. É na perseguição ao irmão, ao pagador, empregado excelente de um talento raro. É o dever de todo homem de bem que preze a dignidade da administração e a dignidade dos costumes. É denunciar a infâmia. Eu, pela minha parte, cumpri esse bom dever, e com certo brilho, louvado Deus. Que fizeste? Enterrei na ilharga do senhor governador civil a minha boa pena de Toledo, até a rama. O Barrolo, impressionado, beliscava a pele do pescoço. O piano emudecera, mas Gracinha não se movia do mocho, com os dedos entorpecidos nas teclas, como esquecida diante da larga folha onde se enfileiravam, na letra apurada do Videirinha, as quadras triunfais dos Ramírez. E subitamente Gonçalo sentiu naquela imobilidade sufocada o despeito que a transpassara. Sensibilizado para libertar, lhe poupar algum soluço, escapando irresistivelmente, correu ao piano. Bateu com carinho nos pobres ombros vergados que estremeceram. Tu não dás contas desse lindo fado, rapariga. Deixa que eu te cantarolo uma quadra, a boa moda do Videirinha. Mas primeiramente sê um anjo. Grita aí no corredor que me traga um copo d'água bem fresca do poço velho. Ensaiou as teclas, entoou versos ao acaso num esforço esganiçado. Ora, na grande batalha, 4 Ramírez valentes. Gracinha desaparecera por uma fenda do reposteiro, sem rumor. Então o bom Barrolo, que diante da sua terrina da Índia enrolava um cigarro com um pensativo cuidado, correu. Desafogou, debruçado sobre Gonçalo, da certeza que lentamente o invadira. Pois, menino, sempre te digo, essa irmã do Noronha é um mulherão soberbo. Mas o que eu não acredito é que ela se fizesse arisca. Com o cavaleiro, bonito rapaz, governador civil, não acredito. O cavaleiro saboreou. E com as bochechas luzidias de admiração. Aquele velhaco, para cavalos e para mulheres não há outro em Oliveira. Capítulo 5.
A Gazeta do Porto, com a correspondência vingadora, devia desabar sobre Oliveira na quarta-feira de manhã, dia dos anos da prima Maria Mendonça. Mas Gonçalo, ainda que não temesse, ressalvado pelo seu pseudônimo de Juvenal, uma briga grosseira com o cavaleiro nas ruas da cidade, nem mesmo com algum de seus partidários servis e façanhudos como o Marcolino do Independente, recolheu discretamente a Santa Irinéia na terça-feira, a cavalo, acompanhado pelo Barrolo até a Vendinha, onde ambos provaram um vinho branco celebrado pelo Titó. Depois, para recordar os lugares memoráveis em que na sua novela se encontravam, com o desastrado choque de armas, Lourenço Ramírez e o bastardo de Baião tomou o caminho que, atravessando os pomares da espalhada aldeia de Cantapedra, entronca na estrada dos Bravais. Num trote folgado, passara a fábrica de vidros, depois o cruzeiro sempre coberto pelas pombas que esvoaçam do pombal da fábrica, e entrava no lugar das nacejas, quando à janela de uma casinha muito limpa, rodeada de parreiras, apareceu uma linda rapariga morena e fina, com jaqué de pano azul e lenço de cambraeta bordada sobre fardos bandós ondeados. Gonçalo, sopeando a égua, saudou, sorriu suavemente. Perdão, minha menina. Vou bem por aqui, para Cantapedra? Vai, sim, senhor. Embaixo a ponte mete para a direita, para os álamos, e é sempre a seguir. Gonçalo suspirou, gracejando. Antes desejava ficar. A jovem corou, e o fidalgo ainda se torceu no selim para gozar a fina face morena entre os dois craveiros da janelinha, na casa tão bem caiada. Nesse momento, ao lado de uma quilha enramada, desembocava um caçador do campo, de jaleca e barrete vermelho, com a espingarda atravessada nas costas, seguido por 2 perdigueiros. Era um latagão airoso, que todo ele, no bater dos sapatões brancos, no menear da cinta enfaixada em seda, no levantar da face clara de suíças louras, transbordava de presunção e pimponice. No relance, surpreendeu o sorriso, a atenção galante do fidalgo, e estacou, pregando sobre ele, com lenta arrogância, os belos olhos pestanudos. Depois passou desdenosamente, sem se arredar da égua, na ladeira estreita, quase raspando pela perna do fidalgo o cano da caçadeira. Mas adiante ainda atirou uma tossidela seca, e de chasco com um bater mais petulante dos tacões. Gonçalo picou a égua, colhido logo por aquele desgraçado temor, aquele desmaiado arrepio da carne que sempre, perante qualquer risco, qualquer ameaça, o forçava irresistivelmente a encolher, a recuar, a abalar. Embaixo na ponte, desesperado contra a sua timidez, deteve o trote, espreitou para trás, para a branca casa florida. O bocetão parara, encostado à espingarda, sob a janela onde a rapariga morena se debruçava entre os 2 vasos de cravos. E assim, encostado depois de rir para a jovem, acenou ao fidalgo, num desafio largo, com a cabeça alta, a borda do barrete toda espetada, como uma crista flamante. Gonçalo Mendes Ramírez meteu a galope pelo copado caminho dos álamos que acompanha o Riacho das Donas. Em Cantapedra nem se demorou a estudar, como tensionava para proveito de sua novela. O vale, a ribeira espraiada, as ruínas do mosteiro de Recadães sobre a colina, e no cabeço fronteiro o moinho que assenta sobre as denegridas pedras da antiga e tão falada honra de Avelãs. De resto, o céu cinzento e abafado desta manhã entenebrecia para os lados do Craquede e de Vila Clara. Um bafo morno remexeu a folhagem sedenta e já gotas pesadas se esmagavam na poeira, quando ele, sempre galopando, entrou nas estradas dos Bravais. Na torre encontrou uma carta do castanheiro. O patriota ansiava por saber se esta torre de Dom Ramírez se erguia, enfim, para honras das letras, como a outra, a genuína, se erguera outrora, em séculos mais ditosos, para orgulho das armas, e acrescentava num post-scriptum: planeio imensos cartazes, pregados a cada esquina de cada cidade de Portugal, anunciando em letras de côvado a aparição salvadora dos anais. E, como tenciono prometer neles aos povos a sua preciosa novelazinha, desejo que o amigo Gonçalo me informe se ela tem, à moda de 1830, um saboroso subtítulo, como Episódios do século XII, ou Crônica do reinado de Afonso II, ou Cenas da meia-idade portuguesa. Eu voto pelo subtítulo, como subsolo num edifício, o subtítulo num livro alteia e dá solidez. A obra, pois, meu Ramírez, com essa sua imaginação feracíssima, esta invenção de imensos cartazes, com seu nome ou seu título da sua novela em letras de cores estridentes, enchendo cada esquina de Portugal, deleitou o fidalgo.
E logo nessa noite, ao rumor da chuva densa que estalava nas folhagens dos limoeiros, retomou o seu manuscrito, parado nas primeiras linhas, amplas e sonoras do capítulo 2. Através delas, e na frescura da madrugada, Lourenço Mendes Ramírez, com o troço de cavaleiros e peonagem da sua mercê, corria sobre Montemor em socorro das famílias infantas. Mas ao penetrar no vale de Cantapedra, eis que o esforçado filho de Tuctecindo avista a mesnada do bastardo de Baião, esperando desde alva, como anunciara Mendo Paz, para tolher a passagem. E então, nesta sombria novela de sangue e homicídios, brotava inesperadamente, como uma rosa na fenda de um bastião, um lance de amor que o tio Duarte cantara no bardo com dolente elegância. Lopo de Balão, cuja beleza loura de fidalgo godo era tão celebrada por toda a terra de entre Minho e Douro, que lhe chamavam o Claro Sol, amara arrebatadamente Dona Violante, a filha mais nova de Tuctecindo Ramírez. Em dia de São João, no solar do Lanhoso, onde se celebravam lides de touros e jogos de tavolagem, conhecera ele a donzela esplêndida, que o tio Duarte, no seu poimento, louvava com deslumbrado encanto. Que líquido fulgor de olhos negros, que fartas tranças de lustroso ébano. E ela certamente rendera também o coração àquele jovem resplandecente e cor de ouro, que nessa tarde de festa, arremessando o rojão contra os touros, ganhara 2 faixas bordadas pela nobre dona do Lanhoso. E à noite no sarau se requebrara com tão repicado garbo na dança dos marchatins. Mas Lopo era bastardo dessa raça de Baião, inimiga dos Ramírez por velhíssimas brigas de terras e procedências desde o conde Dom Henrique, ainda assanhada depois durante as contendas de Dona Tareja e de Dom Afonso Henriques, quando, na cúria dos barões, em Guimarães, Mendo de Baião, bandeado com o conde de Trava, e Ramírez, o cortador colasso do jovem infante, se arrojaram às faces os guantes ferrados. E fiel ao ódio secular, Tuctecindo Ramírez recusara com áspera arrogância a mão de Violante, ao mais velho de Baião, um dos valentes de Silves, que pelo Natal, na Alcáçova de Santa Irineia, lhe pedira para Lopo, seu sobrinho, o claro sol, oferecendo avenças quase submissas de aliança e doce paz. Esse ultraje revoltara o solar de Baião, que se honrava em Lopo, apesar de bastardo, pelo ilustre da sua bravura e graça galante. E então Lopo, ferido doridamente no seu coração, mais furiosamente no seu orgulho, para fartar o esfaimado desejo, para infamar o claro nome dos Ramírez, tentou raptar Dona Violante. Era na primavera, com todas as veigas de Mondego já verdes. A donosa senhora, entre alguns escudeiros da honra e parentes, jornadeava de Treixedo ao mosteiro de Lorvão, onde sua tia Dona Branca era abadesa. Languidamente, no bardo, descantara o tio Duarte o romântico lance. Junto à fonte mourisca, entre os olmeiros, a carruagem para. E junto aos olmeiros da fonte surgira o claro sol, que com os seus espreitava de um cabeço. Mas logo no começo de curta briga, um primo de Dona Violante, o agigantado senhor dos Passos de Avelim, o desarmou, o manteve um momento ajoelhado sob o lampejo e gume de sua adaga. E com vida perdoada, rugindo de surda raiva, o bastardo abalou entre os poucos solarengos que o acompanhavam nessa foita arremetida. Desde então, mais fero ardera o rancor entre os de Baião e os Ramírez. E eis agora, nesse começo da Guerra das Infantas, os dois inimigos, rosto a rosto, no vale estreito de Cantapedra, Lopo com um bando de 30 lanças e mais de 100 besteiros de hoste real. Lourenço Mendes Ramírez com 15 cavaleiros e 90 homens de pé do seu pendão. Agosto findava, e o demorado estio amarelecera toda a relva, as pastagens famosas do vale, até a folhagem de ameeiros e freixos pela beira do riacho das donas que se arrastava entre as pedras lustrosas, em fios escassos, com dormido murmúrio. Sobre um outeiro, dos lados de Ramilde, avultava, entre possantes ruínas eriçadas de sarças, a denegrida torre redonda, resto da velha honra de Avelãs, incendiada durante as cruas rixas dos de Salzeda e dos de Landim, e agora habitada pela alma gemente de Guiomar de Landim, a mal casada. No cabeço fronteiro e mais alto, dominando o vale, o mosteiro de Recardães estendia as suas cantarias novas com o forte torreão,
assitiado como de uma fortaleza, donde os monges se debruçavam, espreitando inquietos com aquele coriscar de armas que desde alva enchia o vale. E o mesmo temor acossara as aldeias chegadas, porque sobre a crista das colinas se apressavam para o santo e murado refúgio do convento gentes com trouxas, carros toldados, magras filas de gados. Ao avistar tão rijo troço de cavaleiros e peões, espalhado até a beira do riacho por entre a sombra dos freixos, Lourenço Ramírez sofreou. Susteve a leva, junto de um montão de pedras onde apodrecia, encravada uma tosca cruz de pau. E o seu escuca que largará rédeas soltas, estirado sob o escudo de couro, para reconhecer a mesnada, logo voltou, sem que frecha ou pedra de funda o colhessem gritando. São homens de Baião e de hoste real, tolhida pois a passagem. E em que desigualado recontro, mas o desnudado Ramírez não duvidou avançar, travar peleja, sozinho que assomasse ao vale, com uma quebradiça lança de monte, arremeteria contra todo o arraial do bastardo. No entanto, já o Adail de Baião se adiantara, curveteando no rosilho magro, com a espada atravessada por cima do morrião, que penas de garça emplumavam, e pregoava, atroava o vale com o rouco pregão. Deter, deter, que não há passagem. E o nobre senhor de Baião, em recado de el-rei, e por mercê de sua senhoria, vos guarda vidas salvas, se volverdes costas sem rumor e tardança. Lourenço Ramírez gritou, a ele, besteiros! Os virotes assobiaram, toda a curta ala dos cavaleiros de Santa Irineia tropeou para dentro do vale, de lanças restadas, e o filho de Turquetecindo, erguido de estribões de ferro, debaixo do pano solto de seu pendão, que apressadamente o alferes sacara da funda, descerrou a viseira do casco, para que lhe mirassem bem a face destemida, e lançou ao bastardo injúrias de furioso orgulho. Chama outros tantos de vilões que te seguem, que por sobre eles e por sobre ti chegarei esta noite a Montemor. E o bastardo no seu folveiro, que uma rede de malha cobria, toda a caleirada de ouro, atirava a mão calçada de ferro, clamava, para trás, donde viestes voltarás, burlão traidor, se eu por mercê mandar ao teu pai o teu corpo, numas andas. E estes feros desafios rolavam em versos serenamente compassados no poimento do tio Duarte. E depois de os reforçar, Gonçalo Mendes Ramírez, sentindo a alma enfunada pelo heroísmo de sua raça, como por um vento que sopra da funda campina, arrojou um contra o outro os dois bandos valorosos. Grande briga, grande grita. Ala, ala, rompe, rompe, serra por Baião, casca pelos Ramírez. Através da grossa poeirada e do alevantos unem os garruchões, as rudes balas de barro despedidas das fundas, almograves de Santa Irineia, almograves da hoste real, em turmas ligeiras, carregam, topam, com baralhado arremesso de ascumas que se partem, de dardos que se cravam, e ambos logo refogem, refluem, enquanto, no chão revolto, algum mal ferido estrebucha aos urros, e os atordoados cambaleando buscam, sob o abrigo do arvoredo, a fresquidão do riacho. Ao meio, no embate mais nobre da peleja, por cima dos corcéis que se empinam, arfando ao peso das coberturas de malha, as lisas pranchas dos montantes lampejam, retinem, embebidas nas chapas dos broquéis, e já dos altos arções de couro vermelho desaba algum hirto e chapeado senhor, com um baque de ferragens sobre a terra mole, cavaleiros e infanções, porém, como num torneio, apenas terçam lanças para se derribarem. Abolados os arneses, com clamores da excitada ufania, e sobre a vilanagem contrária, em que encevam o furor da matança, se abatem os seus espadões, que despenham as suas achas, esmegalhando os cascos de ferro como bilhas de greda. Por entre a peonagem de Baião e da hoste real, Lourenço Ramírez avança mais suavemente que ceifeiro apressado entre erva tenra. A cada arranque do seu rijo murzelo, alagado de espuma, que sacode furiosamente a testeira rostrada, sempre entre pragas ou gritos por Jesus. Um peito verga trespassados, braços retorcem em agonia. Todo seu afã era chocar armas com lobo. Mas o bastardo, tão arremassado e afrontador em combate, não se arredara nessa manhã de lomba do outeiro, onde uma fila de lanças o guardava, como uma estacada, e com brados, não com golpes, aquentava a lide.
No ardor desesperado de romper a viva cerca, Lourenço gastava as forças, berrando roucamente pelo bastardo com os duros ultrajes de Churdo. E Marrano, já dentre a trama falseada do camalho, lhe borbulhavam do ombro pela loriga fios lentos de sangue. Um lanço de virotão que lhe partira as charneiras da greva esquerda. Fendera a perna donde mais sangue brotava, ensopando fogo de estopa. Depois, varado por uma flecha na anca, o seu grande ginete abateu, rolou, estalando no escoucear as cilhas pragueadas, e desembrulhando dos louros com um salto, Lourenço Ramírez encontrou em roda uma sebe eriçada de espadas e chuços que o cerraram, enquanto o douteiro, debruçado na cela, o bastardo bramava: tende, tende, para que o colhais as mãos. Trepado por cima dos corpos que se entorcem sob seus sapatos de ferro, o valente jovem arremete a golpes arquejados contra as pontas luzentes que recuam, se furtam, e triunfantes redobram os gritos de Lopo de Baião. Vivo, vivo! Tomai-lo vivo! Não, se me restar alma, vilão, rugia Lourenço. E mais raivosamente investia, quando um calhau agudo lhe acertou no braço, que logo amorteceu, pendeu, com a espada arrastando presa ainda ao punho pelo grilhão, mas sem mais servir que uma roca. Num relance fitou, agarrado por peões que lhe filavam a gorja, enquanto outros com varadas de ascuma lhe vergavam as pernas retesadas. Tombou por fim, direito como um madeiro, e nas cordas com que logo amarraram jazia o hirto, sem elmo, sem servilheira, os olhos duramente cerrados, os cabelos presos numa pasta de poeira e de sangue. Eis, pois, cativo Lourenço Ramírez, e diante das andas feitas de ramos e franças de faias em que o estenderam, depois de o borrifarem à pressa com a água fresca do riacho. O bastardo, limpando as costas da mão o suor que lhe escorria pela face formosa, pelas barbas douradas, murmurava comovido: ah, Lourenço, Lourenço, grande dor, que bem pudéramos ser irmãos e amigos. Assim, ajudado pelo tio Duarte e por Walter Scott por notícias do panorama, compusera Gonçalo a mal-aventurada lide de Canta-Pedra. E com este desabafo de Lopo, onde perpassava a mágoa do amor vedado, fechou o capítulo 2, sobre que labutara 3 dias, tão embrenhadamente que em torno o mundo como que se calara e se fundira em penumbra. Uma girândola de foguetes estourou ao longe, para o lado dos Bravais, onde no domingo se fazia a romaria celebrada da Senhora das Candeias. Depois da chuva, daqueles 3 dias, uma frescura descia do céu amaciado e lavado sobre os campos mais verdes. E como ainda restava meia hora, farta antes de jantar, o fidalgo agarrou o chapéu, e mesmo na sua velha quinzena de trabalho, com uma bengalinha de cana, desceu a estrada. Tomou pelo caminho que se estreita entre o muro da torre e as terras de Centeio, onde assentavam no século XII as barbacãs da honra de Santa Irineia. Pela silenciosa vereda ainda úmida, Gonçalo pensava nos seus avós formidáveis, como eles ressurgiam na sua novela, sólidos e ressoantes, e realmente uma compreensão tão segura daquelas almas afoncinas mostrava que a sua alma conservava o mesmo quilate e saíra do mesmo rico bloco de ouro, porque um coração mole ou degenerado não saberia narrar corações tão fortes, de eras tão fortes. E nunca o bom Manuel Duarte ou o Barrolo excelente entenderiam bastante para lhes reconstruir os altos espíritos, Martim de Freitas ou Afonso de Albuquerque. Nesta fina verdade, desejaria ele que os críticos insistissem ao estudar depois a torre de Dom Ramírez, pois que o castelheiro lhe assegurara artigos consideráveis nas novidades e na manhã. Sim, eis o que convinha marcar com relevo, e ele o lembraria ao castanheiro, que os ricos homens de Santa Irineia reviviam no seu neto, se não pela continuação heróica das mesmas façanhas, pela mesma alevantada compreensão do heroísmo. Que diabo! Sob o reinado do horrendo São Fulgêncio, ele não podia desmantelar o solar do Baião, desmantelado há 600 anos pelo seu avô Leonel Ramírez, nem retomar aos mouros essa torreada Monforte, onde o Antoninho Moreno era o langue do governador civil, mas sentia a grandeza e o préstimo histórico desse arrojo que outrora impelia os seus a arrasar solares rivais, a escalar vilas mouriscas, ressuscitava pelo saber e pela arte, arrojava para a vida ambiente esses varões temerosos, com os seus corações, os seus trajes, as suas imensas cutiladas, as suas bravatas sublimes,
Dentro do espírito e das expressões do seu século, era, pois, um bom Ramírez. Um Ramírez de nobres energias, não façanhudas, mas intelectuais, como competia numa idade de intelectual descaso. E os jornais que tanto motejam a decadência dos fidalgos de Portugal deveriam em justiça afirmar, e ele o lembraria ao castanheiro. Eis aí um, e o maior, que com as formas e os modos do seu tempo continua e honra a sua raça. Através destes pensamentos que mais lhe enrijavam as passadas sobre chão tão calcado pelos seus, o fidalgo da torre chegara à esquina do muro da quinta, onde uma ladeirenta e apertada azinhaga a divide do pinheiral e da mata. Do portão nobre que outrora se erguera nesse recanto, com lavores e brasão de armas, restam apenas os dois umbrais de granito, amarelados de musgo, cerrados contra o gado por uma cancela de tábuas mal pregadas, carcomidas da chuva e dos anos, e nesse momento, da zinhaga funda, apagada em sombra, subia chiando, carregada de mato, um carro de bois que uma linda boeirinha guiava. Nosso Senhor lhe dê muito boas tardes. Boas tardes, Florzinha. O carro lento passou, e logo atrás surgiu um homem, engrufinhado e escuro, trazendo ao ombro o cajado, de onde pendia um molho de cordas. O fidalgo da torre reconheceu José Casco dos Bravais, e seguia, como desatento, pela orla do pinheiral, assobiando, raspando com a bengalinha as silvas floridas do valado. O outro, porém, estugou o passo esgalgado, lançou duramente no silêncio do arvoredo e da tarde o nome do fidalgo. Então, com um pulo no coração, Gonçalo Mendes Ramírez parou, forçando um sorriso afável. Olá, é você, José? Então que temos? O Casco engasgara, com as costelas a arfar sob a encardida camisa de trabalho, por fim desenfiando das cordas o marmeleiro que cravou no chão pela chopa. Temos que eu falei sempre claro com o fidalgo, e não era para que depois me faltasse a palavra. Gonçalo Ramírez levantou a cabeça com uma dignidade lenta e custosa, como se levantasse uma massa de ferro. Que está você a dizer, Casco? Faltar a palavra? Em que lhe faltei eu a palavra? Por causa do arrendamento da torre? Essa é nova. Então houve por acaso escritura assinada entre nós? Você não voltou? Não me apareceu? O Casco emudecera assombrado. Depois, com uma cólera em que lhe tremiam os beiços brancos, lhe tremiam as secas mãos cabeludas fincadas ao cabo do varapau. Se houvesse papel assinado, o fidalgo não podia recuar, mas era como se houvesse para gente de bem. Até vossa senhoria, disse, quando eu aceitei. Viva, está tratado. O fidalgo deu a sua palavra. Gonçalo, enfiado, aparentou a paciência de um senhor benévolo. Escute, José Casco, aqui não é lugar na estrada. Se quer conversar comigo, apareça na torre. Eu lá estou sempre, como você sabe, de manhã. Vá amanhã, não me incomoda. E endireitava para o pinhal, com as pernas moles, um suor arrepiado na espinha, quando o Casco, num rodeio, num salto leve, atrevidamente se lhe plantou diante, atravessando o cajado. O fidalgo há de dizer aqui mesmo. O fidalgo deu a sua palavra. A mim não se me fazem dessas desfeitas. O fidalgo deu a sua palavra. Gonçalo relanceou esgazeadamente em redor, na ânsia de um socorro. Sol cercava a solidão, arvoredo cerrado. Na estrada, apenas clara sob um resto de tarde, o carro de lenha, ao longe, chiava, mais vago. As ramas altas do pinheiro gemiam com um gemer dormente e remoto. Entre os troncos já se densava a sombra e névoa. Então, estarrecido, Gonçalo tentou um refúgio na ideia de justiça e de lei que aterra os homens do campo. E como amigo que aconselha um amigo com brandura, os beiços ressequidos e trêmulos. Escute, Casco. Escute, homem. As coisas não se arranjam assim, a gritar. Pode haver desgosto, aparecer o regedor. Depois é o tribunal, é a cadeia. E você tem mulher, tem filhos pequenos. Escute. Se descobrir o motivo para se queixar, vá à torre, conversamos. Pacatamente tudo se esclarece, homem. Com berros não. Veio o cabo, veio a enxovia. Então, de repente, o Casco cresceu todo, no solitário caminho, negro e alto como um pinheiro, num furor que lhe esbugalhava os olhos esbraseados, quase sangrentos. Pois o fidalgo ainda me ameaça com a justiça? Pois ainda por cima de me fazer a maroteira, me ameaça com a cadeia? Então, com os diabos, primeiro que entre na cadeia, lhe hei de esmigalhar os ossos. Erguer o cajado, mas num lampejo de razão e respeito ainda gritou, com a cabeça a tremer para trás, através dos dentes cerrados. Fuja, fidalgo, que me perco! Fuja que o mato e me perco!
Gonçalo Mendes Ramírez correu a cancela entalada nos velhos umbrais de granito, saltou por sobre as tábuas mal pregadas, enfiou pela latada que orla o muro, numa carreira furiosa de lebre acossada. Ao fim da vinha, junto aos milheirais, uma figueira brava, densa em folha, alastrara dentro de um espigueiro de granito, destelhado e desusado. Nesse esconderijo de rama e pedra se alapou o fidalgo da torre, arquejando. O crepúsculo descera sobre os campos, e com ele uma serenidade em que adormeciam frondes e relvas. Afoltado pelo silêncio e pelo sossego, Gonçalo abandonou o cerrado abrigo e começou a correr num manso correr. Na ponta das botas brancas, sobre o chão mole das chuvadas, até o muro da mãe d'água. De novo estacou, esfalfado, e julgando entrever, longe, a orla do arvoredo, uma mancha clara. Algum jornaleiro em mangas de camisa atirou um berro ansioso. Ô, Ricardo! Ô, Manuel! E lá alguém! Vai aí alguém! A mancha indecisa fundira na indecisa folhagem. Uma rampa inchou um regueiro. Estremecendo, Gonçalo retomou a carreira até o canto do pomar, onde encontrou fechada uma porta, velha porta mal segura, que abanava os gonzos ferrugentos. Furioso, atirou contra ela os ombros, que o terror enrijara como trancas. Duas tábuas cederam. Ele furou através, esgarçando a quinzena num prego, e respirou enfim no agasalho do pomar murado, diante das varandas da casa, abertas à frescura da tarde junto da sua torre, negra e de 1000 anos, mais negra e como mais carregada de anos contra a macia claridade da lua nova que subia. Continua.